Shalom! Hoje nós vamos falar sobre paternidade por uma perspectiva apostólica. Então eu vou falar para vocês aqui sobre 3 referências bíblicas que nos dão um panorama mais ou menos da paternidade e dos níveis de compreensão, de assimilação, de revelação, de absorção da paternidade. A primeira delas está no livro de Efésios, que diz que nós fomos predestinados para a adoção. Então, o primeiro diferencial que eu queria fazer com vocês é que um nível é ser adotado e outro nível é ser filho. Então, quer dizer, a porta para a paternidade é a adoção. Então, essa é uma dica que você tem que entender. Então, Efésios fala que nós somos predestinados à adoção. Romanos fala que nós recebemos um espírito de adoção que clama dentro de nós, Abba, Pai. Ou seja, é o espírito que dentro de nós primeiro chama Deus de Pai, para que a gente possa aprender e então fazer. E João fala no capítulo 1 uma informação importantíssima, que é que quando nós recebemos Jesus, então nos é dado o poder de sermos feitos filhos. Então entenda aí que são 3 níveis espirituais de filiação, de paternidade. Agora, por uma perspectiva apostólica, você vai caminhar dentro disso, dentro do seu relacionamento com Deus, mas existe uma premissa. A Bíblia diz que, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar seu irmão? Da mesma maneira, a gente pode entender isso em vários níveis na Bíblia. Por exemplo, como é que você pode dizer que você se submete a Deus se você não se submete ao seu marido? Também nós podemos aplicar esse mesmo princípio em paternidade. Como é que você pode dizer que você é legitimamente um filho de Deus se você não se submete a uma paternidade espiritual, que é um princípio bíblico? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, apesar de vocês terem muitos aios, vocês têm poucos pais. Quer dizer, nós podemos sim ter muitas pessoas que nos cuidam, que nos ensinam, mas pais nós temos poucos. Paulo também diz que ele sofreu as dores de parto para que Cristo fosse gerado nos seus filhos. Então é um processo espiritual. Como é que começa a questão da paternidade? A porta da paternidade é a adoção. Então primeiro você tem que querer aquela paternidade, você tem que querer ser adotado. A paternidade começa no filho e não no pai. O pai tem a disposição, mas o filho tem que querer. Aí, a partir daquele espírito de adoção, você vai começar a entrar dentro dessa dimensão da paternidade, né? Hoje existe uma visão na Igreja Apostólica de que a paternidade ela é uma espécie de mentoria. Então, na verdade, algumas pessoas dizem, olha, você pode ter muitos pais. Eu, biblicamente, discordo dessa premissa. Eu não acho que a gente possa ter muitos pais. Porque, em essência, um pai não é aquele que te ensina. A paternidade de Deus, na verdade, ela envolve amor. Então, o pai não é aquele que te ensinou determinada coisa e aí depois você já aprendeu demais daquele, então aquele não é mais seu pai, agora você escolhe um outro pai. Isso é mentoria. A paternidade é a pessoa de quem você nasce do amor dela. E para isso você precisa se deixar ser amado, se deixar ser curado. É um relacionamento, não é um clube. Eu entrei numa igreja apostólica, então agora ali tem um apóstolo, ele é meu pai, então eu vou chamar ele de pai. Não funciona assim. O que muitas pessoas confundem, agora já respondendo uma pergunta. Qual que é a diferença de uma paternidade emocional e de uma paternidade espiritual? Como as pessoas têm toda uma história emocional a ser curada, um relacionamento emocional a ser curado com pais, é natural que vai acontecer uma transferência. Então, legal, você vai ser meu pai, então você vai ter que fazer para mim tudo o que o meu pai não fez, ou tudo aquilo que eu espero do meu pai. Então, há uma expectativa emocional de ir no meu aniversário, me convidar para ir na sua casa, enfim, fazer coisas, me fazer com que eu me sinta especial. A questão é que a paternidade espiritual não é uma paternidade emocional. Ela não está ali para satisfazer necessidades emocionais, para curar feridas emocionais. Isso pode acontecer durante o processo. Mas, sobretudo, a paternidade espiritual existe para uma ativação de uma identidade. A paternidade espiritual não é sobre a alma ferida, é sobre o espírito adormecido. A paternidade espiritual ativa o espírito. Então ela vai começar a trazer a ativação de uma identidade e conforme a identidade é ativada, um destino. Né?
Só que aonde que isso começa? Quando o filho desperta e fala, eu preciso ter um pai, eu quero ter um pai. Nós vemos isso no relacionamento de Elias e Eliseu. E na determinação do filho que diz, aonde você for eu vou. É dessa determinação que nasce a paternidade. Ruth, ela também nos dá um exemplo disso. Por mais que ela escute de Noemi, não, olha, vai viver sua vida e tudo mais, ela fala, não, o seu Deus é o meu Deus, para onde você for eu vou. Então, a semente da paternidade é essa determinação de aonde você for, eu vou.